Vamos lá, seguindo aqui na apresentação da Hypera, nós vamos agora iniciar uma parte 2, onde nós vamos nos focar um pouco mais na empresa em si, tá? Aqui a gente pode dar uma olhadinha, desde quando a empresa era hipermarcas e trabalhava em vários segmentos da indústria, todo o crescimento histórico da empresa, né? Então, se a gente olhar aqui, a empresa teve um crescimento bem consistente de receita, de EBITDA. Só que se você olhar a receita, a parte rosa aqui, nesse lilás, ela cresce bastante até o momento que ela começou a desinvestir, né? Se vocês lembrarem no histórico que eu coloquei, ela começa a desinvestir. Depois ela apresenta crescimento de novo aqui e depois ela fez mais desinvestimentos aqui entre 2015 e 2016 e isso foi trazendo quedas depois um pouco para frente e culminou em 2019 uma maior queda aqui porque foi quando ela já estava no setor farmacêutico apenas, porém no período de 2019 a empresa fez uma readequação, uma reorganização de estoque nos seus clientes. Ela tinha o sell-in, que é a venda que ela faz para as farmácias, ela estava um período anterior a esse, a de 2019, ela vendia muito para as farmácias, né? Eu não sei como que é a forma de negociação deles, mas aparentemente estava se vendendo muito para a farmácia e a farmácia não conseguia repassar isso no sell-out, né? Então a venda para o consumidor final não acompanhava, então estava tendo uma formação de estoques em farmácias e distribuidoras. E foi quando ela resolveu fazer um ajuste, então por isso tem essa queda. Ela reduziu as suas vendas para poder reduzir os estoques nos distribuidores e farmácias e depois sim seguir uma trajetória de crescimento dentro inclusive dessas aquisições que ela está fazendo. Tá? Então a gente pode considerar aqui, eu considero a empresa de 2019 para cá nesse cenário que ela encontra-se hoje. Tá? Daqui para trás, ela tem já um histórico de farmácia, mas ela estava começando, mas tinha toda essa questão de estoque que precisou ser reorganizado. Tá? E para trás ainda não dá para considerar muito, porque era de outros segmentos, mas ao mesmo tempo dá para perceber a ambição das pessoas e como que a empresa crescia, ainda assim para lá. E ela tinha um problema que as margens eram muito comprimidas, né? As margens dos segmentos que ela trabalhava eram bastante comprimidas, o que é bem diferente das margens agora do segmento farmacêutico. Dá para perceber bastante que entre uma cor e outra aqui geralmente tem um espaço maior. Aqui então falando um pouquinho, essas informações eu coletei do Baster, tá? Mesmo o pessoal lá faz uma limpeza geralmente, tira não recorrente, já é um trabalho de uma equipe lá que eu tenho um pouco de confiança de acompanhar aqui. Não é um Bloomberg da vida, mas ajuda. Então aqui tá aquelas informações daquele gráfico em outra visualização. Aqui está em 2019, onde a empresa reduziu as suas vendas, né? Isso teve impacto no lucro, teve impacto no EBITDA, a margem também. Então você pode perceber que a empresa tem um crescimento e assim, o que dá para perceber principalmente que de 2019 para frente, né, o crescimento é bem representativo, é bem forte, né? Aí eu fiz aqui uma observação, foi essa explicação que eu dei, a redução de vendas aqui em 2019 para poder reajustar os níveis aí de estoques. Outra que eu produto, isso aí. E recuperação de níveis de ociosidade nas fábricas também. Outra questão aqui foi que parte dos custos, isso é uma informação bem relevante da empresa, tá? Parte dos custos provém de insumos importados, cujos preços em reais oscilam conforme a alteração na taxa de câmbio. Ao longo dos 3 últimos exercícios sociais, o resultado operacional da companhia foi negativamente afetado pelo aumento de tais custos. Por quê? O setor medicamento ele tem uma característica de que grande parte dos insumos são importados. Então esse é um ponto de atenção da empresa, né? Porque a empresa importa insumo em dólar e vende produtos em reais. Então ela está num ciclo aí, ela está num ciclo aí talvez invertido
do que muitos gostam, né? Muitas pessoas gostam que compra em real e vende em dólar, né? Para ter uma proteção. Ela é o contrário, ela compra em dólar e vende em real. Só que, por outro lado, mesmo fazendo dessa maneira, a empresa tem margens elevadas, inclusive margem líquida. Então, numa situação de estresse, como é agora, ela está incrivelmente confortável. Ela está incrivelmente, assim, situação de estresse que eu digo é de dólar alto. Ela está incrivelmente confortável com margens altíssimas aqui. Você pode perceber que de uma receita aqui de 5, sei lá, 5.4, 5.5 bi, ela tem 1 bi 600 de lucro. E isso aqui já é descontado, tá? Não tem não recorrente aqui. Então dá para perceber que ela tem margens muito elevadas. Dentro desse, quer ver? Deixa eu botar aqui, fazer uma conta rápida aqui. Ou seja, ela tem aí quase 30% de margem com o dólar alto. Então, numa situação do dólar reduzindo, os números dessa companhia aqui, né, aí vão destruir, vão humilhar muito segmento aí, tá? Trouxe aqui o histórico de distribuição de dividendos, onde a gente pode ver um crescimento crescente. Esse dividendo aqui de 2017, ele não pode ser muito considerado porque ele tem toda aquela venda, aquele desinvestimento feito em 2015 e 2016, a empresa distribuiu grande parte dele em dividendo em 2017. Então, na verdade, tem que desconsiderar esse ano aqui, tá? Se você olhar aqui, tem um crescimento desde lá de trás, um crescimento na distribuição de dividendos, o que é uma tendência a se continuar ao longo do tempo. Visto o crescimento do setor, o próprio crescimento que é esperado para a empresa, tá? A empresa em franco crescimento, expansão. Bom, agora eu queria entrar um pouquinho nos resultados do terceiro trimestre e ir fazendo alguns comentários aí conforme a gente vai julgando relevante. Aqui a receita líquida do trimestre foi de 1,6 bi, né, um crescimento de 50% sobre o terceiro trimestre do ano passado. O EBIT das operações continuadas, ou seja, aquelas operações que a empresa vendeu, ainda tem alguma poluição ainda no resultado da empresa, tá? Mas é coisa pequena hoje em dia. Essa operação descontinuada vem trazendo algum impacto, mas de ordem muito pequena hoje em dia, mas ainda assim a empresa faz questão de limpar essas informações aqui. Então ela tem um EBIT das operações continuadas de 580 milhões e 47% superior. Lucro líquido de 464 milhões, crescimento de 33% praticamente. Crescimento, aí uma coisa interessante, esse dado é importante, ó, desconsiderando, se a gente desconsiderar as receitas provenientes das aquisições e só considerar o crescimento orgânico da empresa, ela teve um crescimento já no sell-out, ou seja, na venda para o consumidor final feita pelas farmácias ali, ou até por hospitais, né, da ordem de 13,7% no terceiro trimestre, né, ou 1,4 pontos percentuais superior ao crescimento do mercado em si. Então, mesmo que não tivesse essas aquisições, né, a empresa cresceu. E pode perceber que é interessante que mesmo o mercado cresceu aí 12,3%, o próprio mercado farmacêutico, né, como um todo. E a Hypera cresceu 13,7%. Então, é um crescimento, como a gente já viu lá no passado, aí, nos slides anteriores, aí, já contratado e vai continuar acontecendo. O fluxo de caixa operacional, e eu acredito esse crescimento maior da empresa pela grande inovação que ela tem em seus produtos, tá? Que ela tem, o índice de inovação dela é alto. O fluxo de caixa operacional da empresa foi de 539, né? Então um fluxo de caixa enorme, é quase parecido com o EBITDA. Se você olhar o EBITDA daqui, o fluxo de caixa é um pouquinho menor, então as vendas, o 500 de caixa aqui na empresa é quase igual ao EBITDA. Comparativo com os 465 milhões do ano anterior. Também declarou dividendos, né, 5% ao terceiro trimestre. E mais uma vez aqui, ó, quando excluída a contribuição do portfólio da Takeda e da família Buscopan, o crescimento da receita líquida foi de 18,7%. Então,
é um crescimento consistente, a empresa ainda está ajustando as operações, vai continuar ajustando ainda, porque integrar, fazer integração leva um tempo e não necessariamente traz resultado. Tem muita empresa que tem problemas com isso, né? A gente espera que na Hypera isso vá acontecer, porque já está começando a perceber isso nos números. Bom, aqui falando da inovação da empresa, o investimento que ela tem em pesquisa e desenvolvimento, é notório, olhando esse gráfico aqui, o crescimento disso. Tá? A empresa coloca aqui que os investimentos totais em pesquisa, incluindo o montante capitalizado como ativo intangível, né, que são as marcas, inclusive aqui, foram de 376 milhões nos últimos 12 meses, ou 25% superior ao registrado. O índice de inovação, que é um índice do setor, do segmento farmacêutico aqui, que corresponde ao percentual da receita líquida proveniente de produtos lançados nos últimos 5 anos, ou seja, eles consideram que os produtos dos últimos 5 anos, quanto eles representam da receita líquida total da empresa. Então aqui foi de 24%, ou seja, quase um quarto é proveniente desses produtos fabricados, pesquisados, né, nos últimos 5 anos. E quando se exclui ainda o portfólio de medicamentos da Takeda e da família Buscopan, esse índice foi de 31%. Então, se a gente considerar como fosse um índice orgânico, né, um número orgânico, foi maior ainda, só da Hypera, né? Quando você acrescenta os portfólios que ela adquiriu, esse índice de inovação reduz. Então, isso para mim, eu vejo isso com excelente, para mim uma visão excelente, porque mostra que a empresa é muito focada em inovação. Tá? E esse segmento farmacêutico, isso é importantíssimo, é importantíssimo. Voltando aqui no lucro bruto, eu queria só dar uma passada rápida, alguma coisa que eu julgue relevante aqui. Eu acho interessantíssimo aqui o que? A margem que a empresa tem. Eu acho impressionante isso, a empresa conseguir essa proporção de 64%, 63% de margem bruta, né? Mostra aí o tamanho da qualidade do segmento e da forma como a empresa trabalha. E isso nós estamos falando aqui de uma margem bruta com um dólar alto, o que é uma loucura, né? Como é que você consegue uma margem dessa com um dólar alto? Né? Então, é um segmento muito bom. A empresa fala o seguinte, ó, uma das questões aqui, a desvalorização do real frente ao dólar, né, teve impacto na margem negativa, na margem de 1,1 pontos percentuais, e teve uma contribuição positiva de 2,5 com a aquisição do portfólio da Takeda. Então, ou seja, aparentemente esse portfólio aqui tem uma margem melhor ainda do que são os da Hypera, né? Só que aí teve a margem negativa aqui também do dólar, e tá no slide anterior mostra que o dólar impactou. Também teve aumento de descontos comerciais para impulsionar vendas da empresa, também impactou em 0,6. Do aumento de outros custos em patamar superior, mas ela também não explicou muito bem aqui. Mas eu acho que de maneira geral a empresa não deve ficar muito diferente, né? A margem bruta dela não deve ser muito diferente dessa que ela está apresentando, ok? Despesas de marketing da empresa aqui, a empresa tem crescido um pouco essa questão do marketing dela, dessas despesas. Lembrando que a empresa sempre foi uma das maiores empresas, uma das maiores contas de marketing na televisão ao longo do tempo, e agora ela tem mudando sua visão, está entrando mais em mídias digitais, seguindo aí uma tendência. Despesas com vendas também da empresa que tem crescido. Tá? Esses slides aqui, principalmente de de despesas e tal, eu não vou ficar focando muito em alguns detalhes aqui, a não ser que eu ache relevante, mas vocês podem dar pausa no vídeo e dar uma olhada, tá? Aqui ele está falando que os investimentos, vamos dar só uma olhadinha aqui, despesas de venda geral aumentou 19,3%, né, em relação de um ano ao outro, ou seja, foi um aumento aí menor do que o crescimento que a empresa teve. E lembrando que eu não estou ainda considerando muito esses resultados, porque a empresa está ajustando os portfólios ainda, então é muito difícil ficar tentando desmembrar, tentar fazer entender esses números aqui sem um pouco mais de tempo, né? A empresa acabou de integrar, de comprar segmentos aí novos, então vamos aguardar um pouquinho mais. Despesas gerais aí
E também, mesma coisa, essas despesas aqui, vamos ver o que ela fala só aqui nesse ponto. As despesas gerais reduziram a participação na receita de 0,4. Aqui ela está colocando em relação ao que representava, né? Cresceu o número aqui, mas também cresceu receita, cresceu EBITDA, vai crescer tudo. E o que ela diz é que na proporção, né, que representa da receita líquida, houve uma redução aqui, né, desses números. Vamos lá, aqui o EBITDA das operações continuadas, né, um EBITDA forte também da empresa, né, um EBITDA bem alto, foi de 580 milhões, a margem EBITDA das operações continuadas cresceu 4 pontos percentuais sobre o terceiro trimestre de 2020, quando excluída a contribuição de outras receitas e despesas operacionais. A margem EBITDA cresceu 4 pontos, e alcançou 34,9. Na verdade, quando a gente tirar outras receitas e despesas líquidas operacionais, deve ser o quê? Deve ser isso aqui, ó. Deve ser esse item aqui. Quando limpa essa informação aqui, nós temos aí uma margem de 34,9, ou seja, um pouquinho menor do que o que ela está colocando aqui, acho que é isso que ela quer dizer, mas ainda assim uma margem bem confortável. Tá? Resultado financeiro da empresa piorou muito, porque agora tem que pagar os financiamentos que a empresa fez, então aqui tem a receita de juros líquida, né? Então houve uma piora considerável, mas por quê? Está pagando muito, né? Aqui ela até fala isso, ó. Essa variação é o resultado do aumento de despesas com juros pelo maior endividamento da companhia. Então, normal. Tá? A empresa se endividou, comprou marcas aí no portfólio, a taxa de juros está aumentando, ela vai ser penalizada um pouco nessas linhas do balanço. Chegando aqui no lucro líquido da empresa, a gente apresenta aqui o lucro de 345 milhões no ano passado e 201 milhões nesse ano. Fala, pô, mas aí caiu bastante o lucro da empresa, né? Mas aí tem que olhar aqui as notas, ó. O lucro totalizou 464,7, né? Que são o lucro das operações continuadas. E depois, e aí tem um ponto específico aqui que aconteceu nesse trimestre e vai acontecer no quarto também, né? Que cadê aqui onde ela fala aqui, ó? Foi negativamente impactado pelo resultado líquido das operações descontinuadas por conta do acordo com a Ontex relacionado ao desinvestimento de negócios descartáveis em 2017. Esse é um ponto aqui que ficou um pouco estranho quando a empresa divulgou, porque ela soltou um fato relevante aqui, se não me engano foi em setembro, onde ela fez um acordo num processo de arbitragem para pagar 500 milhões sobre uma venda que ela tinha feito de uma operação dela. Então por isso que ela colocou aqui em operação descontinuada. Acho que ela vendeu a operação por 1 bilhão, foi uma coisa assim. Mas nessas vendas, né, da companhia, quando uma companhia faz para outra, muitas vezes tem itens no contrato de venda ali que estão condicionados a eventos futuros ou a resultados futuros. Então talvez alguma cláusula colocada ali não aconteceu no futuro e isso acabou impactando num processo arbitral da compradora, né, do portfólio, porque foi bem caro. Aquelas vendas que ela fez lá, ela fez todas em valor relevante. E a empresa fez um acordo, né, para pagar 500 milhões de reais. Então, se você olhar aqui a diferença aqui, ó, de 400, ou seja, de 500 milhões, ela pagou 263,2 agora, ainda falta mais uma outra tonelada para pagar no quarto trimestre. Esse é um ponto que assim, pegou o mercado de surpresa, né? Porque não existia. Eu vou até colocar mais para frente os detalhes disso, mas não tinha nada constando do formulário de referência da empresa. Mas eu vou colocar mais detalhes para frente aqui para não queimar a etapa. Um fluxo de caixa também gigantesco, bem forte da empresa, aquele de 539 milhões, tá? Gerou um fluxo de caixa livre aqui de 400, mas aqui se for ver, ela teve compra de ativo mobilizado, né, que é um que impactou fortemente aqui, compra de intangíveis. Intangíveis geralmente são as marcas que ela compra aqui, então isso impactou em 50 milhões. Também teve venda de ativo permanente, então, enfim, mas é um fluxo de caixa bem considerável aí, né? Vamos lá, seguindo aqui, o endividamento da empresa.
Aqui ela coloca que a relação dela, né, de dívida líquida sobre o EBITDA foi de 2,2, então bem tranquilo, bem confortável frente ao crescimento da empresa, né, expansão da empresa. Aqui mostra um pouquinho da forma como está o endividamento da empresa aqui, ó. Nós temos basicamente a grande parte dele aqui está em CDI, pré financiamento, swap CDI, títulos a pagar CDI, debêntures e CDI, ó. Então a maioria está em debêntures atrelados ao CDI, então é normal aí esses números piorarem um pouco aí frente ao crescimento das taxas, né? O endividamento da empresa, ela coloca aqui, agora isso aqui eu peguei no formulário de referência, isso não consta no resultado dela. Então nós temos aqui um fluxo grande de pagamentos para 2024 e 2025, né? Mas lembrando que a empresa tem bastante condição de pagar isso, tá bem tranquilo, tá? Essa questão de endividamento da empresa aqui não é nada que preocupa, nada de... Eu não vou ficar me alongando nisso porque não tem nenhuma preocupação, tá bem tranquilo. E na pior das hipóteses, a empresa consegue alongar a dívida, é uma empresa que gera muito caixa, né? Como a gente já falou aqui, tem uma geração de caixa enorme. Então, e só no trimestre gerou aqui, ó, 400 milhões de caixa livre. Aqui teve compra, né? Esse de 2020 não conta muito porque foi quando ela pagou o portfólio da Takeda, então, ou da linha Buscopan, um dos dois. Foi quando ela pagou e aí desembolsou bastante. Então é tranquilo, tá muito tranquilo e confortável para a empresa isso, e sem contar que vai crescer muito mais ainda essas linhas dela e a geração de caixa. Bom, pegando aqui os principais clientes da empresa, ela tem o Grupo Santa Cruz, que é uma distribuidora enorme, e tem a Raia Drogasil, né? Então dá para perceber que ela faz venda direta para a Raia Drogasil, né? Ao invés de passar por distribuidor, até pelo tamanho da empresa, né? Então cada um desses aqui representa mais de 10% da receita líquida da empresa. Não é falado quanto, tá? Mas só que ultrapassa 10% de cada empresa dessa. Principais fornecedores da empresa, eu tentei listar, mas não tem ali não consta lá no formulário nada, mas o que ela coloca assim que não apresenta níveis elevados de dependência com relação a produtos fornecidos por poucos fornecedores. É a informação que está divulgada lá no formulário de referência. Marcas. Aqui ó, são os principais ativos intangíveis da companhia, detém registro para a totalidade dos principais produtos. E a empresa possui mais de 300 marcas comercializadas, estando a maior parte delas registradas ou em processo de registro, né, de patente, né, no INPE. Acho que não tem muito o que falar dessa questão aqui, mas sim que se olhar aqui, 1,8 bi, né, está imobilizado e 9,8 bi de intangível, ou seja, a empresa hoje está valendo na bolsa, sei lá, na faixa entre 18 e 20 bilhões, né? Se a gente olhar aqui só os intangíveis da empresa, é quase metade do valor da empresa é só de intangível, que são as marcas, né? Como eu já falei no passado, aí a empresa é um conglomerado de marcas. Exportação, aí vamos falar um pouquinho do foco da empresa. O foco dela é para o mercado brasileiro, não é pelo mercado estrangeiro, por enquanto pelo menos, tá? Então a empresa não tem nada de relevante de exportação. Marketing. A empresa possui uma agência interna, então ela tem como ela é muito forte em questão de campanha publicitária, ela tem uma agência interna que desenvolve essas campanhas da empresa aqui. Logística, ela utiliza transportadoras no modal rodoviário, então são caminhões basicamente, né? Inclusive ela está no Brasil apenas e ela usa caminhões, até pelo tamanho, né, dos medicamentos, isso ela consegue transportar bastante por caminhão. Processos judiciais, procurei alguma coisa relevante por causa desse passado da empresa e por conta dessa questão desse processo de arbitramento, mas o que consta ali, tem bastante informação de processos judiciais ali no site dela, mas pelo que eu entendi não há nada muito relevante ou que deva se preocupar, tá? Mas confesso que para fazer uma análise mais detalhada deveria ter talvez um acompanhamento jurídico, o que não é o caso aqui. Então eu estou colocando aqui o que é de relevante, que ele é parte passiva em processos judiciais e administrativos, no valor total que ela provisionou de 206 milhões. E ela só provisiona aquilo que ela tem, como que é? Tem lá
tem os termos jurídicos lá, que quando é perda provável, tá? Quando é perda provável, ela provisiona, então ela já provisionou 206 milhões. O restante que tem lá não está como perda provável, então a empresa não fez nenhum tipo de provisão. Aqui, o processo de arbitragem, que, que eu falei um pouco antes, que é o seguinte, ó, eu vou até ler aqui. A empresa anunciou em setembro de 2021 que fechou acordo para pagar 500 milhões a Falcon para encerrar um processo de arbitragem envolvendo a venda do negócio descartáveis em 2017. Esse valor não estava no formulário de referência, então era inesperado. Esse montante representa 2,3% do valor da companhia e é único, ou seja, não há outra disputa arbitral relacionada a outros desinvestimentos realizados entre 2015 e 2017. Então, assim, não haveria possibilidade de ocorrer outro processo desse. Eu acho que foi uma falha da empresa disso não ser citado de alguma maneira no formulário de referência, mas por um outro lado, não há nenhum tipo de processo mais desse envolvendo a companhia. Tá, eu coloquei aqui o fluxo de caixa da empresa, nem precisava, né? Foi só para mostrar que isso não ia machucar a empresa nenhuma, ter um caixa enorme aqui, né? Gera muito caixa também, eu trouxe o fluxo de caixa dela aqui. Nem era necessário, mas sei lá, acabei trazendo informação. Só voltar aqui, que é até curioso para voltar um pouco antes aqui. Não é nada não. Seguindo aqui, eu coloquei a política remuneratória da diretoria, né? Só coloquei a parte de remuneração variável, porque remuneração fixa não tinha muito o que se colocar, é o salário da diretoria. E eu quis só procurar aqui se tinha alguma pegadinha na remuneração variável da empresa. Depois eu vou deixar aqui, vocês podem dar um pause no vídeo e ler, mas não tinha, tá? A parte variável aqui, a empresa coloca ali como metas até como de longo prazo. Então, eu não vi nenhum tipo de problema. E eu trouxe isso aqui porque eu levantei essa questão, passei a olhar essa questão desde quando o IRB divulgou aquele problema. E um dos motivos daquilo do IRB era em relação à forma como a diretoria era remunerada. Então, isso acendeu um alerta para olhar os balanços das empresas, né, como procurar algum tipo de risco, né, nessas informações. Não é o caso da Hypera aqui, não vi nada desse tipo aqui, pelo menos. Bom, coloquei aqui perda de patente relevante nos próximos anos aqui. Então a empresa vai ter uma perda de patente nos próximos anos nesses segmentos aqui. Ela não coloca quais medicamentos especificamente, mas vai ter uma perda. A patente de um medicamento ela dura um tempo. Não sei se são 20 ou 30 anos, ou se é por medicamento, mas eu sei que enquanto ela existe, só a empresa pode produzir o medicamento. Depois que termina, aí podem entrar genéricos, né? Então a empresa vai ter uma perda de patente e isso é uma situação que pode acabar reduzindo um pouco a receita, porque daí vai entrar concorrência para várias linhas de medicamento. Então eu trouxe como é bem relevante essa informação. Então vai existir isso, e isso é normal no mercado farmacêutico, isso acontece já ao longo do tempo, já acontecia com a empresa antes e vai continuar acontecendo no futuro, com ela e com qualquer outra farmacêutica. Então é por isso, esse é um dos motivos também que a empresa tem que ter um índice de inovação relevante, tem que inovar no seu setor produtivo para poder compensar essas perdas de patente ao longo do tempo. Então, se a gente olhar aqui, a empresa tem um pipeline de 350 projetos, né, que devem impulsionar o crescimento da empresa. Então, a empresa não está parada, né, muito pelo contrário, ela está crescendo e vai ter aí uma 47 extensões de linha. Então, está naquela linha de medicamento prescrito e também livre de prescrição médica. Ela vai ter aí um crescimento, uma entrada de projetos novos aí. Tá, deixa eu ver aqui mais. Bom, acho que é isso. Vou seguir na próxima. Também aqui, ó, passando um pouquinho dos pipelines que a empresa tem desses projetos aqui, né, passando um pouquinho de cada segmento. Então aqui ela coloca sempre assim, ó, no 5º ano, depois de entrada na operação, depois que ela começar a vender, né, esses medicamentos que estão em estudo, em projetos hoje,
né? Ela tem uma previsão de faturamento aqui a partir do quinto ano, lá no quinto ano, na verdade, de 500 milhões nessa linha de prescritos. Seguindo aqui de OTC, OTX, ela tem uma previsão, né, um guidance aí até, vamos dizer, de 370 milhões para essa linha aqui. A linha de genérico mais 185 milhões e a linha de VMS mais 150 milhões. De dermo mais 120 e no mercado institucional 330 milhões a partir do quinto ano do lançamento das moléculas, né? Então por exemplo, não é 2026, que nós estamos em 2021, né? Mas sim a partir de quando entrar as moléculas aqui em vendas, ok? Então tem aí uma previsão da empresa de um crescimento nisso. Isso vai compensar a perda de patente que ela vai ter e vai continuar impulsionando o crescimento da empresa. Ela apresentou um guidance aqui de 2021 de 5,9 bi, né, uma EBITDA de 2, EBITDA ajustada porque as operações continuadas, só operações continuadas, que é o que eu gosto que ela apresenta mesmo, né, e exclui outras despesas operacionais líquidas. Aí já não sei porque ela tirou isso aqui, mas enfim, está aqui um lucro líquido de 1,5 bi, tá? Só das operações continuadas. Esse é um guidance que ela colocou. E mesmo com aquele processo de arbitramento, ela continua mantendo esse guidance. Ou seja, ela deveria talvez ultrapassar bem fácil ele, né? E aqui está o guidance dela de 2021. De uma outra maneira, peguei aqui do relatório da Empíricos. Né? Aqui as prioridades estratégicas da empresa para os próximos 3 anos. Então, vendas significativamente acima do mercado, que é venda já para o consumidor final, lançamento de novas oportunidades no canal de distribuição, bolt-on em M&As, lucratividade, recuperação dos níveis históricos de lucratividade. Então, eu acho que isso tem muito a ver com essa integração que ela está fazendo, né, das marcas que ela comprou, e otimização de OPEX e CAPEX da empresa. Obviamente está tudo sendo ajustado, né? Isso aqui é muito bom de ouvir, isso aqui eu gosto muito, isso aqui é música para os ouvidos. Ela vai ter um foco no retorno de caixa para os acionistas e desalavancagem de curto prazo após os M&As. Então, perceba aqui que ela vai ter, num curto prazo, o que ela está falando, eu vou pagar todas as compras e depois vou despejar dividendo para o acionista. Ou, assim, óbvio, né? Não só isso, talvez tenha aí novas compras, não sei, mas ela está dando foco no retorno de caixa para o acionista aqui. Coloquei aqui de curiosidade, a título de curiosidade, isso eu peguei lá no Trade Map, tá? Então, quais são os fundos de investimento que hoje estão posicionados na empresa? Eu peguei aqui tem o Mote, tem o Bogari, tem o Brasil Capital, né? Os mais conhecidos aí, Ibiúna. Aí tem alguns aqui, esse eu peguei aqueles que tem alguma porcentagem do fundo, quase 5%, tal, 6% aqui. Eu trouxe mais a título de curiosidade, tá? Para deixar lançado aqui. Cobertura de analistas no site da empresa não tem nenhum tipo de preço-alvo colocado lá. Eu peguei isso aqui no RI da empresa. A grande maioria aqui dos analistas tem recomendação de compra para a empresa, tá? Só 2 que colocam como neutra. Vamos lá, peguei aqui também uma relação do PL e EV EBITDA histórico da empresa. Isso eu peguei pelo Trade Map também. Então peguei o histórico aqui da empresa, que dá para perceber mais ou menos como que, inclusive o preço hoje está abaixo da banda. Depois que eu tirei esse relatório aqui, caiu um pouquinho mais ainda a cotação, mas pouca coisa. E aqui dá até uma projeção, essa projeção é pela Refinitiv, a continuar nesses preços e a previsão de crescimento que a empresa tem, nós teríamos aí uma redução ainda do preço-lucro futuro, né? Isso aqui tá bem parecido com o que eu leio nos relatórios da Empíricos, que é retirado do terminal Bloomberg, que como é que chama lá o analista? Esqueci o nome dele agora, fugiu o nome. O Sérgio Oba. O que ele traz, então está bem parecido com o que ele traz de um PL aproximado de 10 vezes aí para 2022, está bem parecido, ele fala sempre em cima disso. Então dá para perceber aí que em relação ao PL histórico tá um preço bem mais baixo,
Também o EV/EBITDA também está mais baixo do que o histórico da empresa. E se você considerar o histórico do segmento, esses indicadores do segmento, está praticamente 50%, está metade. Então, mas acho que isso é muito por conta dos problemas, assim, além do Brasil, né, do risco Brasil, também dos problemas passados da empresa e essa questão desse processo envolvendo os acionistas aí, né, aquele processo do controlador da empresa, né, da Operação Lava Jato e coisa e tal. Seguindo aqui, isso aqui eu tirei da Empíricos, um valuation que a Empíricos trouxe. Eu não faço o processo de valuation aí como eu já vi no outro da Ambipar, eu não sigo daquela maneira, mas eu sigo muito aqui, eu tô pegando aqui o terminal Bloomberg, que foi trazido pelo Sérgio Oba, né? Aqui até colocou nos preços atuais, acreditamos que o mercado se esqueceu dos movimentos da companhia nos últimos tempos, da compra da Buscopan e Takeda. Ele vê uma margem de segurança elevada, oferecendo uma simetria positiva e negociando a relação de 14,6 vezes, estimada para 2021, desconto de 51% em relação aos pares do setor. Então aqui dá para ver isso. Ó. Os pares do setor seria a linha laranja e o branco seria a Hypera. Somado a um carrego, né, dividend yield confortável de 3% para esse ano. Aqui, eu peguei um valuation pela Refinitiv também, mais ou menos aqui, né? Nós estamos aqui, quando eu peguei isso aqui, né, estava um preço atual de 27,52 quando eu montei esse. Então, na verdade, não estava baixo não, tá? É o preço mesmo. Esses são os preços. Eu gosto muito do mediano. O mediano para mim representa um pouco mais o consenso de mercado. Então, daria um crescimento aí pelo mediano de quase 50% na cotação atual. Isso sem considerar crescimentos futuros, não sem considerar crescimento futuro, mas é um valuation da empresa. Na verdade, é considerando o crescimento futuro, sim, né? Geralmente eles usam desconto de caixa para fazer o valuation. A grande maioria aqui é uma recomendação de compra também, nenhuma de venda. E é isso, pessoal. Se ficar alguma dúvida aí, vocês podem mandar para mim, alguma questão. Eu tento sanar. Se tiver alguma atualização também do case, eu passo para vocês. Valeu, obrigado.